Olá pessoal, então hoje eu vou trazer um passo a passo aqui pra vocês, que eu fiz uma aplicação ano passado num colorido, e eu fiz semana passada naqueles selinhos, no último selinho a gente fez as pedrinhas de rio. Então hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo da pedrinha de rio, vou deixar esse arquivo disponibilizado no meu Drive. Aqui eu vou usar o lápis lira e como eu já falei lá naquele vídeo, é por causa desse tom aqui ó, de verde. Esse tonzinho de verde, que nem eu digo, verde de sapo, sabe? Então, eu vou usar os liras, eu podia mesclar esse verde com outro, mas vocês sabem que eu gosto de fazer os vídeos com uma caixinha de lápis da mesma marca. Então, vou passar para vocês a numeração, que é o 2820072, 282, que é esse tonzinho de verde, o 2820059, o 2820097, que é o tonzinho de cinza, o 2820053, que é o nosso azul turquesa, 2820044, que seria o nosso azul mais escuro que tem na caixinha. Se tu tiver algum azul mais escuro que esse, tu usa esse azul que tu tem. O 2820099 e o 2820004. Então, essas são as cores, tá aqui descritas no passo a passo. Então assim, ó, eu deixei uma janelinha, como eu faço sempre em cada passo a passo, bem grandinha aqui. Eu fiz ela repleta de pedrinha. Mas vocês vão ver que ficou um passo a passo bem extenso. E se tu quiser fazer só, dividir ela aqui, ó, e fazer só 2, 3 pedrinhas para ir pegando o jeito de fazer, não precisa fazer toda a janelinha que eu deixo aqui, que nem eu fiz, tá? Mas eu quis fazer porque é para ficar bem didático e aqui no vídeo ficar bonito para vocês verem. Então, o primeiro passo, eu vou pegar o 2820072 e vou riscar, vou desenhar as pedrinhas do meu fundo, da minha aplicação. Então a gente vem assim, ó, fazendo aquelas pedrinhas de rio mesmo, é aquelas pedrinhas mais arredondadas. Então tá aqui o nosso primeiro passo. E agora a gente vai fazer o quê? De uma maneira bem suave, eu gosto de deixar essa parte central como sendo o ponto de luz da nossa pedrinha. Então com essa mesma cor, o 2820072, a gente vai vir colorindo e já definindo essa área de luz e a área de sombra. Então na parte interna de cada pedrinha, a gente vai colorindo, movimentinho circular. É bem assim, ó, agora é uma hora que como vai vir várias camadas, agora é só aquela camada pra gente definir mesmo o nosso ponto de luz. Então, conforme a gente vai chegando aqui, aonde vai ser o nosso ponto de luz, que eu defini como sendo a parte central, a gente vai suavizando essa aplicação. Então, feita essa nossa primeira camadinha aqui, definindo os nossos pontos as nossas pedrinhas e os nossos pontos de sombra e de luz, vamos para o nosso segundo passo, que é aplicar o nosso tom 2820059, que seria um tom de verde. Essas pedrinhas são aquelas de rio. Também a gente segue o movimentinho circular, suavizando conforme a gente chega perto aqui dessa área de luz.
E essas pedrinhas são aquelas que ficam no rio, com aquele musguinho por cima, bem lisinhas. Então a gente vem assim, agora, ali no primeiro passo, é uma aplicação mais sem cuidado. Aqui a gente começa então, de uma maneira suave, as camadas que vão compor as nossas pedrinhas. Então é o que eu falei, se tu não quiser fazer todas essas pedrinhas que eu tô fazendo aqui no passo a passo, faz uma, duas, só para te poder fazer os passos e depois já aplicar num desenho. E assim a gente vem fazendo essa sombra aqui, ó, na zona mais escura. Ó, a gente vai contornando a pedrinha, movimentinho circular, bem suave e misturando com o tom anterior e suavizando para nossa área de luz. Então a gente vai fazer isso em todas as pedrinhas. Se tu quiser fazer uma, duas, assim, ó, já vai dar para pegar a ideia e tu não vai esquecer depois na hora de fazer, que nem eu, né, que esqueço na hora que eu vou fazer de novo o efeito. Vamos para a nossa quarta camada, que a gente vai introduzir então o nosso tom de cinza, o 2820097. Então, da mesma maneira, mas agora fazendo um degradê um pouco mais estreitinho, ó, a gente vem misturando um movimentinho circular, uma camada bem suave. A gente também vai fazendo esse degradê nas nossas pedrinhas, da borda para essa zona aqui de luz. Ó, a gente vem mesclando todos os tons para fazer essa misturinha da pedra. E aqui está então o nosso quarto passo. O nosso próximo passo então nós vamos trazer o nosso tonzinho de turquesa para pedrinha. Então nós vamos pegar o 28253 e vamos também fazer uma aplicação, só que agora a gente não vai começar tanto na borda. A gente vai tentar passar mais nessa transição do ponto de luz para esse tom intermediário de misturinha que ficou aqui. Então a gente vai fazendo um movimentinho circular, bem suave, trazendo esse tom do verde turquesa para nossas pedrinhas. E a gente vai mesclando e misturando tudo com as camadas anteriores, ó. Mas a gente não vai até muito na borda da pedrinha, a gente fica mais nessa zona intermediária aqui das cores.
Então, nosso próximo passo é com 2820044, que é o nosso tom de azul mais profundo que a gente vai usar, que a gente tem na nossa caixinha. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer duas sombras, uma para a parte interna da pedrinha, e essa mesma sombra a gente vai fazer como se fosse na... Então, a gente inicia contornando a pedrinha e vamos só dando uma esfumadinha para dar mais profundidade para ela. Então, a gente vem assim, um movimentinho circular, toda a volta da pedrinha, pelo lado de dentro dela, né? Para dar o volume na pedrinha em si. Ó, dá até para fazer a linha, bem assim, ó, sem marcar o papel. E daí dá uma esfumadinha nela. É só para trazer mais um tom do volume, né? Feito esse contorno com azul, agora a gente vai esfumar para fora. E daí a gente pode fazer um pouquinho mais de pressão e movimentinho circular. Então aqui, ó, essa transição da pedrinha para a água, que seria a água escura, né? Ela fica meio indefinida, porque o azul que vai dar essa transição, e a gente sobe um pouquinho na pedra e esfuma para o resto da água, ó. Movimentinho circular, a gente vai fazendo esse trabalho. Vou fazer aqui na outra, ó. A gente esfuma um pouquinho para dentro da pedra, marca o contorno, esfuma um pouquinho e esfuma para fora. E faz esse degradê para fora e movimentinhos circulares para água. E assim nós vamos fazer em todas as pedrinhas. Por isso que eu dei a sugestão para vocês, que se vocês não quiserem fazer todo preenchido essa moldura que eu coloquei no passo a passo, você pode fazer 2 ou 3 pedrinhas para seguir no passo a passo, porque realmente ele é um fundo que fica bonito, mas ele é um fundo que dá trabalho. Então, o passo a passo, se tu for fazer todos os passos cheio de pedrinha, assim que nem eu fiz, vai ficar um passo a passo lindo, completo, porém, ele é muito trabalhoso. Então, se tu já quiser fazer só 2 ou 3 pedrinhas, para já sair aplicando no teu colorido, pode fazer, eu até dou essa sugestão. Mas como eu gosto de fazer tudo bem bonito para fazer aqui o vídeo, eu disse não, eu vou fazer uma moldurinha bem cheia para vocês poderem ver também toda a aplicação como que eu faço. Mas é bem tranquilo, é só seguir essas camadas, essas sugestões de lápis que tu consegue chegar nesse efeito. Ó, aqui o azul, ele entra só um pouquinho na pedra e ele já esfuma a água para fora. Então, vai dando esse efeito de volume nas nossas pedrinhas. Então tá aí feito o nosso 6º passo. Então agora nós vamos pegar o 2820004 e nós vamos passar por cima agora de todo essa aplicação do verde turquesa até o nosso ponto de luz. Então a gente vai mesclando assim, ó, e fazendo uma finalização em toda a nossa pedrinha, sem passar aqui na borda onde a gente aplicou o tom mais escuro do azul. Então agora a gente vai ficar assim, ó, nessa parte mais central mesmo, mas aplicando com um pouco mais de pressão para finalizar
toda essa aplicação do nosso tom da nossa pedrinha. E trazer um pouquinho mais de finalização e de luz. Então, feito esse passo, o nosso próximo passo vai ser, então, com o preto, o 28299, nós vamos dar uma escurecida aqui, ó, na nossa água. Então, a gente vem movimentinho circular, uma camadinha suave, mesclando com esse azul que a gente já aplicou. Então, a gente vem mesclando aqui nesse nossa aplicação, aonde ficou as partes que seriam da água propriamente dita. É uma água ou um lugar com o limo, né? Então a gente vem assim, ó, contornando e dando uma mesclada com esse preto no azul que a gente já tinha aplicado para trazer o quê? Um pouco mais de profundidade nas nossas pedrinhas. A gente vem fazendo a voltinha, misturando com os tons de azul, mas não é uma aplicação com força. É uma aplicação que ainda apareça o nosso tom de azul. Por isso que a gente vai nesse movimentinho circular aqui, ó, mesclando com os tons de azul que a gente já recém aplicou. Só aonde a gente onde não é a pedrinha, porque o azul, na pedrinha, ele se tornou um tom de verde profundo. Então agora a gente está tirando esse tom de azul da água e mesclando então com o preto. Então na pedrinha o azul virou um verde e então a gente está misturando esse azul com uma camadinha de preto para trazer mais profundidade nessa área que não é da pedrinha. Então, feita essa aplicação, vamos finalizar a nossa pedrinha, retornando com aquele tom 002820097 para trazer o quê? Um tom de cinza e acabar de definir bem a nossa pedrinha. É para dar um acabamento. Então, a gente vem assim, ó. Vou começar aqui, ó. A gente começa depois contornando a pedrinha para trazer essa definição maior, ó. E um pouquinho a gente entra com essa cor para trazer esse cinza da pedrinha de novo. Como a gente trabalhou com muitas camadas, o tom da pedrinha pode se perder. E então assim a gente retorna fazendo essa mistura e trazendo esse tom da pedrinha com musgo de novo. É para finalizar mesmo a nossa aplicação. Aqui eu fiz o passo a passo num papel 00. Fiz essa aplicação no papel 90 gramas, tá? Como é uma aplicação com muitas camadas, o papel ele tem que ser um pouco mais resistente. Então, eu fiz no 90 gramas, que não é muita coisa, ele é fino igual, ó. É um papelzinho fino. Mas só para avisar para vocês. São muitas camadas, então para chegar até aqui o papel tem que aguentar esse nosso trabalho. Mas é muito satisfatório ver depois de pronto. É só ir lá no meu Instagram, ver aquela aplicação, né, toda no fundo de um colorido. Então é assim, ó, é realizar um desafio. Então fazer todo um fundo com essa aplicação aqui é uma das coisas bem trabalhosas, mas não é difícil, porque é só seguir a composição das camadinhas e a gente consegue chegar no mesmo resultado.
E uma coisa que vocês sempre me perguntam, Dani, quando é a hora de usar um blender? Olha, eu não sei muito de blender, mas eu acho que neste momento aqui é um momento pra gente, como foram muitas camadas, né? O blender é para dar aquela finalizada, aquela selada. Então, seria, eu acho, o momento ideal para dar uma passada com o blender agora, ó. Porque daí ele finaliza. Mas tu não é só para trazer um efeito, um carinho a mais pro nosso desenho, porque aqui não, tipo, aqui eu não usei o blender, aqui eu usei. Então, não dá muito, tipo assim, é só para finalizar mesmo, assim, ó. Comprei um blender e não sei quando usar. Depois de várias camadas assim, ó, é essa hora. De uma maneira bem suave, a gente mescla daí todos os tons. Lá no meu colorido que eu fiz dos peixes, eu não usei o blender. Então, para vocês verem que ou não é necessário. Aqui eu vou deixar sem blender, aqui sem blender, ó. E fica a finalização muito parecida. Então, é só para quem não sabe usar, que nem eu acho que agora seria o momento ideal, se para quem tem, usar um blender aqui só para finalizar essas várias camadas que a gente fez. E realmente está aí o nossas pedrinhas de rio. Eu tava devendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, me marquem. Não precisa fazer esse monte de pedrinha no passo a passo. Faz uma, faz duas assim, ó, só para ter a sequência correta, do meinho entre elas. Não precisa fazer toda, mas vocês sabem que eu gosto de trazer um vídeo legal aqui, então bem explicadinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau! Voltando, esqueço que eu tô no YouTube, então aquele textinho básico do YouTube. Se gostou, curta, compartilhe o pacote completo de serviços, por favor, comente, dê sugestões. Então, muito obrigada e tchau!